Boa noite a todos. Acabaram de me avisar que vão passar no Facebook, então, Jesus, não posso fazer feio, né? Tô brincando. É brincadeira, gente. É só para tirar um pouquinho do meu nervosismo. Porque eu confesso a vocês que quando eu aceitei, algumas situações depois aconteceram. E eu não sei quem estava aqui da última vez que eu vim, que eu falei um pouco sobre a minha história, sobre o que estava acontecendo e falei um pouco sobre paciência. Então, paciência, a qual eu ainda estou tendo. E se Deus quiser, vou continuar tendo ainda o tempo que for necessário para que as coisas se resolvam. A minha situação não se modificou, ao contrário, mas como que a gente consegue prosseguir? E nesse meio tempo, eu pensei várias vezes em dizer para o Kleber, para a Jane, falar, não vou porque eu não estou tendo condições de fazer palestra. Como que eu, nessa situação desacreditada, vou fazer palestra? Eu conversando comigo. E aí sempre aquela coisa assim, é quando você fala que você escuta. Você é a primeira a escutar. Então por que você não fala aquilo que você gostaria de ouvir? Você não é a única que passa por situações desagradáveis ou passa por rejeição. Alguém aqui já passou por alguma rejeição durante a caminhada da vida? Acredito que todos nós, né? E nesse meio tempo eu vim procurando palestras, mantras, eu vim estudando no Evangelho o que encaixaria para me consolar. E eu gosto muito da parte do Evangelho do capítulo 6, o Cristo Consolador. E eu li, reli, e aí anotei, e desanotei, e escrevi de novo, e apaguei de novo, porque eu estava tentando me convencer como que as coisas chegaram ao ponto que chegou e como que eu estou conseguindo completar 1 ano sem ter alguma notícia, ou sem ver, ou só saber de longe, ou só saber por terceiros, da pessoa que eu mais amo na vida. Como que eu consigo isso? Porque eu não tenho contato com a minha filha, infelizmente. Mas são as consequências das ações que eu cometi. Eu sabia que seria difícil, eu só não sabia que seria tanto. Mas a gente sempre tem aquela vírgula em que eu estou aprendendo com isso tudo a ser um pouco mais gentil comigo. Porque quando nós estávamos tudo bem, eu esquecia muitas vezes de mim e eu estou no processo de me conhecer de fato e saber o que a Lívia quer, o que a Lívia gosta, o que a Lívia oferece. E Deus me presenteia com tantas respostas que eu vou até abrir um parênteses. Eu vou só colocar uma situação rapidinho. Eu estava conversando com a minha mãe e a minha mãe conseguiu contato com ela e falou que ela está com cabelo enorme, está muito bonita e realmente, pelas fotos que eu vejo, ela está linda, está maior que eu. E eu falei, puxa, eu queria tanto ver esse cabelo. Na hora que a minha mãe falou assim, eu pensei, puxa, eu queria tanto ver esse cabelo, porque eu lembro dela de um cabelinho aqui assim. E ela falou que já estava abaixo da cintura. Eu falei, será que eu vou conseguir ver antes de cortar, né? E hoje, chegando no meu serviço, ela estuda na escola do SESI e eu trabalho ali na FIEMES. E eu chegando no serviço, bati a porta do carro, virei, a hora que eu virei, quem é que estava de costas para mim, com o cabelo solto, todinho, solto? E na hora eu reconheci, como que eu não vou reconhecer minha filha? Eu falei, meu Deus do céu, mais uma resposta que o Senhor me dá. E eu não me lamentei de não estar tendo contato, como eu vinha fazendo. Eu agradeci por eu ter visto o cabelo dela onde eu queria ver. E está solto, coisa que ela nunca faz, é ficar de cabelo solto. E ela estava de cabelo solto e realmente está aqui grandão, coisa mais linda. E eu agradeci a Deus por ela estar bem. E aí eu já lembrei que eu vinha fazer palestra aqui e eu comecei a pensar. Por que eu sou tão assim revoltada por estar passando por um processo de rejeição? Eu também já rejeitei em algum momento. Tudo que a gente recebe é porque a gente já fez. Então, em algum momento, eu fiz isso com alguém. Eu preciso aprender com aquilo que eu estou vivendo. Porque se eu não aprendo, que vantagem tem? E às vezes, eu questionava Deus. Por que eu? Por que eu?
E aí eu comecei a ouvir as palestras, comecei a trabalhar com mais afinco dentro da casa espírita que eu frequento, e eu comecei a entender o que não é o porquê, mas o pra quê. Pra que eu tenho que aprender isso? Será que é porque eu realmente precisava passar por isso? Será que eu fiz isso porque eu não sou a Lívia? Eu sou a Maria, a Antônia, a Beatriz de outras vidas, e eu posso ser a Maria, a Antônia, a Beatriz de outras que virão. Então eu sou uma soma daquilo que eu já fui. E o que eu fui? O que eu já fiz? Eu procuro me consolar dessa forma, mas eu também entendo que Deus, Ele não quer que nós estejamos sempre no sofrimento. Não tem aquela música, o mundo pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo? Só que eu acredito que Deus não me quer apenas sorrindo, Ele me quer seguindo em frente. Como que isso vai acontecer? Como que nós vamos conseguir seguir em frente diante das adversidades que se apresentam ocasionadas por nós ou não? Para Deus pouco importa, desde que a gente prossiga, desde que não desistamos das dificuldades que nos aparecem, sejam dificuldades leves, moderadas ou dificuldades mais pesadas da nossa caminhada. E aí eu consegui entender que Deus, Ele permite situações para que a gente possa prestar atenção nele. Para que a gente, na hora do nosso pior momento, é quando a gente para, respira e fala, meu Deus, me ajuda. Não é assim? Quando a gente está naquela situação que a gente não sabe se vai conseguir acordar no outro dia, aí a gente lembra. Geralmente quando a gente está tudo numa boa, a gente não sabe lidar muito bem com boas situações, né? A gente quer aproveitar e a gente acaba se perdendo, é quando a situação não é tão boa assim. Aí a gente se revolta, a gente questiona, mas quando a gente está lá tudo no bem bom, a gente às vezes consegue se lembrar e falar muito obrigada. E aí, durante esse período em que eu consegui me manter, na verdade eu ainda estou me mantendo, não vou dizer para vocês que é fácil, não é. Mas eu comecei a ter uma atenção maior com o cara lá de cima. E eu comecei a praticar. Em dias sim, outros dias não, porque nós somos falhos, né? Deus não nos quer apenas sorrindo, seguindo adiante, Deus também nos quer inteligentes. Ele não quer que a gente deposite a nossa vida, a nossa caminhada em coisas que nós não temos garantia de que vai permanecer. Nós não podemos colocar, isso eu venho aprendendo, e eu estou falando nós, me encaixando no meio do bolo. Eu não posso, você não pode colocar a sua vida em coisas que não vão permanecer. Eu amo a minha filha, mas eu não posso garantir que ela vai ficar comigo, como não ficou. Eu amo o meu trabalho. Foi um sonho que eu realizei, mas eu não posso garantir que amanhã a minha chefia vai mudar, não vai querer ficar comigo, a próxima que entrar, e eu tô fora, é assim que funciona. Eu não posso garantir a amizade que eu tenho com a Jane, com o Kleber, com a Bruna, que eu conheço desde sempre, mas eu não posso garantir que eles continuarão sendo os meus amigos. Amanhã ou depois, eles podem falar, não quero mais falar com a Lívia, ou eu posso falar, não quero mais falar com eles. Isso é o quê? Passageiro. Por quê? Porque, conforme Maria disse para Chico Xavier, tudo passa, só Deus permanece. Só o que vem de Deus, só o que vem dos céus permanece. Tudo é passageiro, inclusive nós. Então isso me dá força para seguir. Como eu consigo? Não sei. Não vou falar para vocês que eu sei, mas eu não me permito desistir. E aí tem um louvor, eu gosto muito de louvores assim, que falam sobre Deus, sobre o amor de Deus, seja evangélico, espírita, católico, eu sou meio eclética. E tem um louvor do Gessé que chama Alívio. E começa, né? És o meu alívio, tudo que eu preciso para continuar. Para onde eu vou, se tudo que eu preciso só está em ti, se referindo a Jesus. Né? E mesmo que arrastando, eu não volto para trás. E nós não voltamos para trás. Deus nos fez para evoluir. E eu estou chegando à conclusão que Ele não fez a gente nem para ser infeliz, nem para ser feliz, mas para evoluir. Nós temos momentos de infelicidade, momentos de felicidade. E as lembranças que nos deixam dos momentos faz com que nós aprendamos a prosseguir de uma maneira digna, honrando aquilo que Ele nos deu.
Eu pensei até, enfim, eu pedia para ele para me levar, porque tinha dias que eu não estava realmente aguentando. E eu acho que ele não escuta esse tipo de pedido, né? Então, comecei a inverter. Ao invés de eu pedir para me levar, eu estou pedindo forças para suportar o tempo que eu preciso suportar, com paciência. Leve o tempo que for, mas eu preciso seguir em frente, com paciência. É uma lição que eu leio todos os dias. E é uma situação em que eu ouvi uma frase nessas palestras que eu vi do pastor Cláudio. Ele fala assim: se a sua saliva não tem poderes curativos, pare de lamber as suas feridas. E é verdade. Porque como que você vai sarar de alguma situação? Como que você vai evoluir? Como que você vai melhorar? Como que você vai descansar? Se você vive falando, vive sentindo, vive pensando a mesma coisa o tempo inteiro que te aconteceu. Se eu errei, se eu acertei, eu não sei. Mas eu sei que Deus me perdoa todos os dias quando Ele me permite acordar. Porque daí eu tenho 24 horas para fazer diferente. Para ser diferente, para agir diferente. Não com remorso. O remorso é filho do orgulho. Quando a gente tem remorso, a gente entra num processo de egoísmo tão grande que é como se tudo gerasse em torno do nosso umbigo. Ah, porque eu fiz isso, porque eu nunca vou melhorar, porque eu mereço isso, porque eu mereço aquilo. Não. A gente precisa se arrepender. O arrependimento é filho da humildade. E a humildade faz com que nós reconheçamos os erros que cometemos, consigamos reparar de alguma forma naquilo que está dentro do nosso alcance. E aí eu lembro do céu e o inferno, onde tem aquela passagem do código. Você lembra, Kleber, aquela passagem que fala do Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e o Inferno. E ele fala, em algum momento da passagem, são situações que a gente tem que seguir para a gente viver a vida que virá na transição, na regeneração do planeta Terra. Código Penal da Vida Futura, é isso mesmo. E aí nessa passagem diz que nós precisamos nos arrepender, perdoar e reparar. E isso começa primeiro conosco. Como que a gente se perdoa? Como que a gente consegue olhar com mais gentileza para aquilo que nós precisamos suportar? Se nós temos a consciência de que daquilo que a gente está passando não é ocasionado por nós, vamos dormir tranquilo, porque não tem uma respiração sequer que Deus não ouça. Então tudo que está acontecendo, Deus está sabendo. Se aquilo foi ocasionado por nós, vamos dormir também, porque nós precisamos ter o arrependimento dentro do nosso coração e saber que Deus nos perdoa a cada amanhecer. E a gente não pode se sentir envergonhado de receber esse perdão de Deus. Eu estou falando isso, eu estou falando para mim também, tá, gente? Estou falando, acho que só para mim. A gente não pode sentir vergonha de ter o perdão de Deus, porque nós somos seres em processo de evolução. Então, se a gente erra, a gente tem total condição de voltar e reparar esse erro. Porque Deus faz nascer o sol para os justos e para os injustos, não é assim? E aí todos aqueles que estão em algum momento da vida, ou muito bom, ou muito ruim, é aquela velha frasezinha: isso também vai passar, se é bom ou se é ruim. E se a gente está naquela situação em que a gente está precisando de ajuda, vinde a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho que é o capítulo que mais nos consola, de todos, obviamente, mas o Cristo Consolador é como se Jesus falasse realmente conosco. E não é? Tem passagens no Evangelho que já foi estudado e que é Jesus mesmo falando, né? O Espírito de verdade ou é Jesus, ou é Joana de Ângeles, ou né? Os espíritos mais elevados. E eu acredito que isso é um aprendizado que nós temos que ter. E se a gente consegue cumprir o nosso planejamento reencarnatório com bom ânimo, acredito que tudo fica mais leve. Porque tudo é mais leve quando a gente olha para o alto. Quando a gente olha para baixo, a gente sente todo o peso em cima da gente. Porque todo mundo tem alguma coisa em algum momento da vida
que faz com que questionamos: o que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Por que eu estou aqui? E aí você olha no espelho e você fala: vamos começar a agradecer? Porque você está respirando, você está enxergando, você está sentindo, você está conseguindo ir e vir, você não está numa cama. Eu tenho uma amiga, ela é muito bacana, ela, assim, quando ela me vê triste, ela fala: poderia ser pior, né, Lívia? Você poderia estar numa cama respirando com a ajuda de aparelho. Nossa, eu não sei se eu continuo a amizade com ela ou se eu abraço ela e falo: muito obrigada por você ter me chamado à realidade. Mas é verdade. E aí quando a gente entra nesse processo de gratidão, e gratidão é o contentamento com as coisas simples da vida. Né? Você conseguir parar, silenciar, ouvir aquilo que Deus tem para te dizer, não decidir nada com o coração apertado, angustiado, e começar a agradecer as coisas simples da vida. Mas não confundir. Agradecer não é a gente estar aqui numa casa espírita e depois dizer muito obrigado, Senhor. Isso é oração. Agradecer não é a gente querer alguma coisa com muito afinco e a gente ganha. Isso é agradecimento. Então, se, por exemplo, eu quero muito que, não sei, a Jane me deu uma caneta. Aí ela me dá uma caneta, eu falo muito obrigada. Isso é agradecimento, não é gratidão. Gratidão é você realmente entender as coisas simples da vida. E quais são as coisas simples? Enxergar é uma coisa simples. E eu tenho um amigo, um médium maravilhoso. Ele, aos 50 anos, ele tem 55, ele perdeu a visão. E em nenhum momento ele questionou a Deus, em nenhum momento ele quis tirar a própria vida. Ele falou para mim, isso foi na segunda-feira, ele falou para mim assim: Lívia, a primeira vez que eu entendi que eu estava cego, que eu não enxergava nada, ele não vê nem sombras, nem vultos, nada, ele ficou cego 100%. A primeira vez que eu me vi realmente cego, eu entendi que de uma forma ou de outra Deus me usaria para eu ter atenção, para saber a magnitude que Ele é na minha vida. Ele não me fez nada de mal, ao contrário, Ele me levou para mais perto dele. Rapaz, o cara ficou cego e falou: eu não tenho evolução dele, honestamente. Eu só dou uma topada aqui e já a ancestralidade toda volta. O bônus hora já vai pro débito, tá? No vermelho, no roxo. Se alguém passa na minha frente no trânsito, então, Jesus, hoje eu fiz isso, que vergonha. Nossa, é daquela assim, né, do A ao Z, em frações de segundo. A gente não sabe nem como que a gente sabe tanta coisa feia, mas a gente sabe. E ele me deu uma dessa. Então, assim, são situações em que a gente não precisa de muito para a gente poder agradecer. Então, eu estou começando a fazer isso. Eu acordo, eu abro os olhos, eu falo obrigada, porque hoje eu estou enxergando. Obrigada porque eu estou pensando. Obrigada porque eu estou falando. Obrigada porque eu estou aqui com pessoas que não me conhecem, a grande maioria, e estão prestando atenção em mim. Quem sou eu para falar alguma coisa, meu Deus? E acredito que eu sou instrumento. E o instrumento, ele precisa ser aprimorado. Espíritas, amai-vos, instruí-vos, não é assim? E a gente precisa, em algum momento da nossa vida, realmente, 100%, colocar as nossas emoções, os nossos anseios, os nossos desejos nas mãos de Deus. Porque Ele não passa. E quando a gente coloca, a gente deixa lá. Tira não. Porque a gente tem mania de colocar e tirar, né? Deus, me ajuda, traga para mim alguém, ou então me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, mas dá aqui só um bocadinho que eu vou resolver do meu jeito para ver se eu consigo, porque eu não atrapalho o Senhor. Então, a gente não pode tirar das mãos de Deus, a gente tem que deixar lá. A gente tem que confiar sempre naquilo que Ele deseja para nós. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Nós temos um propósito. Quando a gente consegue unir os nossos talentos junto com aquele propósito de vida que nós temos, a gente vai deixar o legado. E o nosso legado não precisa ser uma coisa mirabolante, não. Se a gente conseguir, no momento em que nós não estivermos mais aqui, sermos lembradas por pelo menos uma pessoa, com carinho, se nós fizermos alguma diferença na vida dessa pessoa, a nossa vida no plano espiritual com certeza vai ser mais leve.
Cada oração que nós recebemos é um bálsamo nas dores que futuramente iremos sentir, porque eu acredito que nós estamos tudo no meio balaio de gato, né? Nós não temos nenhuma situação em que a gente consiga dizer assim, eu sou 100% perfeito. Quem era perfeito foi crucificado. E diz que Jesus volta, né? Eu rezo para ele não voltar não, porque se ele voltar a gente vai fazer de novo. É capaz de fazer de novo com ele a mesma coisa que foi feita. Não digo nós, trabalhadores da última hora, né? Que já estamos conscientes do que é a lei, do que é a verdade. Mas eu acredito que a gente precisa confiar, por mais que isso doa. E dói, gente, dói. Ter paciência não é uma coisa que consola. Pelo menos nesse momento da minha vida, é algo que eu estou lutando comigo. Para não fazer nada que cause maiores danos nesse tempo que eu consegui ficar em silêncio. É uma arma poderosa. O silêncio é uma arma poderosa, ele te preserva. Eu trouxe só para a gente finalizar uma mensagem que eu gosto muito da Meimei, psicografia de Chico Xavier, que meio que fecha tudo que eu quis tentar passar para vocês. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E que Deus nos perdoa e nos renova com o seu amor a cada amanhecer. Muito obrigada pela atenção de vocês, que a gente possa estar melhor num próximo do que estamos hoje. Que Deus abençoe a todos.